Oi, meus amores, minhas divas empreendedoras, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer, vou mostrar, né, um pouco fazendo essa maquiagem super simples, super rápida, enquanto eu mostro aqui a história do padrão de beleza como ele é visto hoje, né? Então vamos começar aqui comigo mostrando a metade da cara não feita e a metade da cara feita para ver a diferença. Vou iniciar aqui com o corretivo, a minha paleta que eu acabei de quebrar. Então eu vou pegar aqui e vou enfiar nos olhos, né? Enquanto isso eu falo aqui a história para vocês dos padrões de beleza e a sua evolução. Então aqui, das curvas mais avantajadas à barriga de tanquinho, é possível identificar desde a pré-história os diversos padrões de beleza, tanto em homens quanto mulheres. Entretanto, ao contrário que muitos pensam, o tempo não é a única variável dessa mudança. As questões culturais também são fatores consideráveis, então, tipo, o que é bonito aqui no Brasil talvez não seja bonito no Oriente Médio, não seja bonito lá na China, por exemplo, não é? Por exemplo, algo que se enquadra nos padrões de beleza aqui no Brasil não pode se valer em outros países, né? Em outras palavras, os padrões de beleza estão em constante processo de mutação, não sendo representado por um modelo universal e sofrendo influências de variáveis sociais, culturais e até mesmo biológicas. Por exemplo, na pré-história, vamos falar um pouquinho da pré-história, né? Porque a gente tem aqui quase 20 minutos para conversar, então vamos conversar. Durante a pré-história, o corpo era considerável arma de sobrevivência dos indivíduos, tanto para a caça quanto para a fuga dos predadores. Mesmo assim, os padrões de beleza já tinham notoriedade quando o homem começou a viver em grupos. Criou-se uma hierarquia e os homens que estavam no topo utilizavam elementos como as garras e os dentes de animais para a diferenciação dos demais. Enquanto isso, a obesidade representava o ideal estético perfeito para as mulheres. Nesse caso, ela era associada à fertilidade e à disponibilidade de recursos. As mais gordinhas eram as que mais tinham rango, as que mais eram felizes, entende? Já na Idade Média, foi a única época que não houve domínio de padrão de beleza, né? Graças à forte influência da igreja. Os hábitos de higiene dos gregos e dos romanos foram deixados de lado. Pregava-se que os cuidados do corpo era algo tipo profano, imoral, indecente, já que contradiziam as leis divinas, né? Então, tipo, não era muito visto, as pessoas que tomavam banho não eram vistas muito bem, entendeu? Acreditava-se que a beleza era uma consequência da sua obediência, devoção, pureza e castidade, assim como a Virgem Maria. Para o sexo masculino, as questões estavam ligadas ao poder, tanto que a maior referência para os homens era o rei. No Renascimento, no período renascentista, os valores humanistas retornaram, assim como a adoção dos padrões de beleza da antiguidade. As pinturas se tornaram mais sedutoras, com corpos à mostra. Nos quadros, as mulheres exibiam os cabelos longos e formas avantajadas, enquanto os homens se apresentavam em corpo sem pelos e com músculos, e com um bigolinho minúsculo. Isso não vem ao caso, mas você já viu as estátuas dos gregos tomando dos bigolinhos? Tá. Deixa quieto. Os ideais greco-romanos dos bingolinhos pequenos, tô brincando, também voltam a imperar nessa época. A obesidade representava status, riqueza e ostentação. Os gordinhos tentavam na época também, entendeu? O que só estava disponível para o seleto grupo da nobreza, né? Que a maioria é pobre, que nem no Brasil agora aqui, né? A mutação dos padrões de beleza e os seus reflexos dentro do comportamento social. Agora vamos falar dos séculos, né? No século XVI, acredite tu ou não, menina, mas no século XVI, durante o período renascentista, existia um modelo de padrão que se baseava no tamanho da testa.
Gente, o tamanho da testa. Quanto mais aparente ela fosse, mais bonita seria considerada a pessoa pela sociedade da época, né? As texturas reinavam na época. Tanto isso é verdade que as diversas pinturas desse período retratam mulheres e homens com testas grandes. E como se nesse tempo isso fosse um sinal de beleza. Alguns historiadores afirmam que muitas mulheres arrancavam os cabelos ou aplicavam uma solução química no couro cabeludo para obter uma testa maior. No século... Que século é esse, gente? Aquele lá era o século XIV. Então agora que é o século XV. O que hoje parece ser um problema para a maioria das pessoas, no século XV era um elemento de charme e beleza. Ter uns quilos a mais era tudo de bom, né? As gordinhas principalmente eram consideradas belas justamente pelos quilinhos a mais que possuíam. As magras eram vistas como pessoas sem saúde e sem graça, despidas assim de beleza. Tipo, as magrinhas não eram bonitas, não. Já no século XVII e XVIII, com o passar do tempo, a sociedade passou a valorizar os corpos magros. E foram nos séculos XVII e XVIII que isso ganhou a maior importância. Há relatos históricos de que as mulheres usavam espartilhos e corpetes para ajustar a cintura e garantir uma aparência mais bonita. Isso é verdade mesmo, né? Até nas pinturas mostra muito isso. O problema é que esses recursos também provocavam desmaios frequentes nas mulheres devido à falta de oxigênio, isso lógico, né? E até mesmo fraturas nas costelas. E hoje em dia as mulheres fazem o quê? Cirurgia, elas tiram as últimas costelas para ficar magrelinha. Magricelinha. Cintura fina. Agora, no século... Agora no século XIX... A apreciação deu lugar aos corpos mais delicados e às cinturas mais afuniladas, né, que surgiram após muito esforço com o uso de espartilhos. Se hoje a pele dourada é vista como sinal de beleza e charme, no século XIX talvez fosse visualizada como uma marca negativa para as mulheres que desejassem atingir, né, o modelo de beleza ideal. Isso porque nessa época a pele branca era considerada como um dos principais sinais de beleza. Tipo, quanto mais branca era porque pegava menos sol, trabalhava menos no sol, né? E era mais bonita. Alguns historiadores apontam que as mulheres chegavam a perder sangue para atingir uma cor logo mais branca. Gente, isso no Oriente... isso lá pra China, Japão, lá no Oriente... mas ainda é assim, né? Aqui, quanto mais bronzeado, melhor. E pra lá, quanto mais branquinho, melhor, né? Tanto que tem vários cremes pra clareamento e tal. Mais tarde, os corpos avantajados voltaram a ser valorizados, especialmente entre a classe burguesa. O contexto histórico, a Revolução Industrial também contribuiu para a distinção entre as classes e a propagação da riqueza por parte de um grupo seleto na sociedade. No século XX já, né? Vale ressaltar que somente no século XX, a partir das mudanças culturais, as mulheres conseguiram conquistar mais emancipação e independência, né? Sendo essa uma importante vitória para a classe. Os espartilhos foram extintos e os sutiãs passaram a ser usados. A famosa marca Coco Chanel investiu na produção em primeira mão em saias da altura do joelho, além da confecção de roupas mais leves e soltas, sem exigências de marcação na cintura. Nessa época, o modelo de homem ideal era modulado por esportistas e celebridades. A característica marcante é a inteligência, que inteligência passa a ser sinônimo de riqueza. Os homens ricos são referenciados pelo seu poder e pela sua liderança. Em suma, no século XX em diante, nós temos o tipo de padrão de beleza que hoje encontramos nas ruas e principalmente nas passarelas. Pele bronzeada, cabelo liso, corpo magro, músculos torneados, seios fartos e bumbum empinado. No entanto, vale ressaltar que em um movimento social chamado plus size, vem ganhando força na sociedade e no mundo da moda.
tal frente tem como principal bandeira a luta contra o modelo ideal de beleza que é pregado atualmente e fortalecido pelos produtos midiáticos, né, pela mídia social, novela, filme, publicidade, etc. Além disso, outros movimentos têm ganhado fôlego, diluindo assim o conceito ideal de beleza do século XXI, como os que buscam reconhecer a beleza em todo tipo de cabelo, liso, crespo, preto, vermelho, loiro, etc. Nos anos 1940 e 1950, especialmente após a popularização dos concursos de beleza, os ideais tornaram-se uma grande diversidade. Inúmeros biotipos inspiraram os imaginários, e entre eles encontravam-se o de grandes artistas influenciadores da época. Especificamente, nos anos 1940 e 1950, os astros de Hollywood como Marilyn Monroe foram uma das principais referências para instituir padrões de beleza e chamavam a atenção pela sua sensualidade, como quadris largos e seios fartos, acentuados pelos sutiãs e com enchimento. Gente, e se vocês verem na foto da época, Marilyn Monroe tinha pochetezinha, né? Tinha barriguinha, então é de acordo com a época. Então, para que a gente vai tentar entrar nos padrões de beleza das mídias, né? Se com o tempo muda, e também depende muito do fator cultural também, né, gente? A gente tem que ver o que é bom para nós, não o que é bom para a mídia, porque isso logo vai mudar, isso passa os anos e muda, e aí a gente como é que fica, né? Como é que fica? Marilyn Monroe tinha pochetezinha, eu tenho pochetezinha também, então tá chique, tá lindo, só falta ser loira. Tá, continuando. A modelo, atriz e cantora britânica, né? Tweedy, não faço ideia de quem seja, se tornou uma inspiração com o seu corpo magro, esquálido e com a ausência de curvas. O ritmo marcante da época é rock and roll. E o artista influente era Elvis Presley. Gente, hoje tá difícil. Que chamava a atenção pelo seu rosto liso e pelo seu topete brilhante. Moda que foi adotada pelos homens naqueles tempos. E, gente, vocês viram que esses tempos aquele Eu Te Dei, Só Te Dei o Mar, apanhar seu coração. Como é que é o nome daquele cantor mesmo? Eu me esqueci, mas é o cantor de sertanejo. Eu me esqueci. Ele tava com esse estilinho, né, de Elvis Presley, mas depois parou, né? Agora tá com um cabelão grande. Não sei o que deu. Tá. Nos anos 1970, nos anos 70 foram marcados pela liberação sexual e pela igualdade de direitos entre os gêneros. Em decorrência disso, os ideais de beleza masculino passaram por grandes transformações, tanto em relação ao corpo quanto ao modo de se vestir e de se comportar socialmente. Houve a ampliação dos mais diversos estilos, que iam desde o cabelo mais soltos e naturais até o estilo punk. Nos anos 1980, na década de 80, era fitness, né, gente? Começou a imperar. Os músculos volumosos e definidos eram o principal objetivo para os milhares de fisiculturistas existentes. E aí, se vocês verem também, até quem viveu nessa época, era a época daquelas roupitas, né? Que as mulheres usavam mais legs e mais coisas coloridas, né? Tipo que as roupas fitness de agora, né? Mas antes era mais normal se as pessoas andarem na rua, assim, com polaina e não sei o que, tipo, pareciam que iam dançar, sei lá, né? Isso aconteceu por causa da ginástica em casa, possível depois da democratização do videocassete. Gente, meu cachorro não para de latir. Gente. Bom, né? Continuando, nos anos 1990 surgiu Kate Moss, que veio com o intuito de redefinir a ideia de sex appeal a partir da valorização da sua beleza andrógena, aquela que possui traços marcantes de ambos os gêneros, feminino e masculino. Gente, é tipo assim, olhando a pessoa não dá pra ver se a pessoa tá com um estilo assim, feminino ou masculino, tá tudo misturado, você sabe, é muito legal esse estilo e nessa época era bem marcante. Isso se tornou muito marcante, realmente, especialmente para protagonização de grandes campanhas de grifes, já que uma pessoa consegue reproduzir as peças para homens
tanto para homens quanto para mulheres. As características altas, magras, curvilíneas, sem exagero, foram referenciadas por grandes modelos da época. Nesse momento, a beleza deixa de ser associada à saúde para se tornar um padrão social. Entendeu, gente? Nesse momento aí, isso é um padrão social. Surgiu assim um aumento significativo dos distúrbios alimentares, como bulimia e anorexia. Novas tendências também começaram a ter mais visibilidade, como o piercing e as tatuagens. Agora o Brasil também, Brasil contemporâneo, também houve consolidação do corpo perfeito do Brasil, que sofreu influência especialmente dos bailarinos e de carnaval. A preocupação com os corpos sarados, dietas e cirurgias plásticas se tornaram um foco. Os padrões de beleza em tempos de rede social, né? Não poderíamos deixar de tocar nesse ponto ao abordar a história dos padrões de beleza ao longo da evolução da sociedade. Hoje pode-se dizer que, como vimos que os padrões de beleza são diferentes dos que foram praticados nos séculos anteriores, né? As pessoas, no geral, são influenciadas por estilos que são reproduzidos em ambientes midiáticos que contam com grande potencial de divulgação, tipo os padrões da mídia, né? O que antes era restrito a um pequeno grupo social, como um gosto ou um estilo de beleza, atualmente ganha repercussão mundial. As redes sociais têm influenciado os padrões de beleza das pessoas, impondo regimes de beleza, muitas vezes embalados por filtros de edição, que, a depender da forma como são absorvidos, podem afetar o psicológico de alguém ou contribuir positivamente, né? Pode ser tanto ruim quanto bom, mas na maioria das vezes é ruim, porque as pessoas que estão ali, a maioria usam filtros ou coisas do tipo, nem elas é desse jeito, né? Então, gente, olha só como é que tá ficando a maquiagem, né? Agora eu vou pegar aqui, eu vou passar aqui o rímel, né? Tentar ajeitar aqui essa outra parte aqui, aí depois a gente arruma. Mas vocês viram como a maquiagem, ela é rápida e bem fácil, gente, muito fácil. Aí agora eu vou botar aqui o batom pra tirar essa coisa estranha no meio da boca. Vou passar o batom. O batom aqui é um vinho do mesmo tom que a sombra. E aí então eu vou passar aqui para encerrar a maquiagem e para encerrar essa aulinha de hoje aqui, que eu falei um pouco sobre os padrões de beleza de acordo com os tempos, né, e de acordo com os locais, né? A gente viu vários, a gente viu de acordo com os séculos e tal. E eu achei muito interessante, gente, muito mesmo. Então vamos encerrar aqui a maquiagem e o videozinho. Qualquer coisa, tem o chat ao vivo aqui embaixo que vocês podem tirar suas dúvidas. Eu espero que eu não tenha falado tão rapidinho, porque o texto era meio grande, então eu tive que dar uma acelerada aí na voz para falar para vocês tudo direitinho, tá bom? Então, essa é a maquiagem. Muito rápido, né? Muito rápido mesmo. Aqui fui tirar aqui um pouquinho aqui da marcação aqui do contorno. E pronto, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem aí suas dúvidas no chat. Um beijão. E tchau, tchau.